O subgênero incel horror tem tomado força de forma silenciosa no cinema. Você já percebeu isso? Ele não é um subgênero necessariamente, pelo menos não ainda. Mas a quantidade de filmes que se tem do mesmo assunto é bem interessante. Obsessão, Não Se Preocupe Querida, Pisque Duas Vezes, Acompanhante Perfeita, todos esses filmes têm algo em comum. E eu acho que esse subgênero novo do terror ainda tem muito o que falar. Para contexto, incel vem do involuntary celibate. Provavelmente não é assim que se pronuncia. Ou celibato involuntário. É o nome também do movimento de homens que odeiam mulheres só porque eles não conseguem se relacionar com elas. Eu tava lendo uma matéria da Mary Claire que fala exatamente sobre isso e eu achei interessante trazer aqui pro YouTube. E se você gosta de entender os contextos dos movimentos de cinema, você tá no lugar certo. Aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, me segue nas redes sociais que eu faço coisas exclusivas pra lá também. @clarity.movie no Instagram e no TikTok. E agora vamos voltar ao assunto. O termo ganha força no TikTok depois que uma criadora de conteúdo, @lemongrab, eu acho que é assim, @lemongrab.3, abordou o conteúdo. Ela tava falando sobre o lado mais sombrio do cara legal, que é um homem assustador que acha que tem o direito de ter uma mulher pra ele. Um dos filmes mais recentes sobre esse assunto é A Obsessão, do Cory Barker. A trama a gente tem o Bear, interpretado pelo Michael Johnston. Ele é apaixonado pela Nick, sua colega de trabalho e amiga de longa data, que é vivida pela Andy Navarrete, que tá muito conhecida por causa desse filme. Em vez de lidar com a possibilidade de rejeição, ele recorre ao One Wish Willow, que é um objeto sobrenatural, para fazer que ela ame ele. Ao longo da história, a Nick deixa de agir por conta própria e passa a agir por conta desse One Wish Willow. Muitas pessoas acham que ela tá possuída no filme, mas o diretor já falou que não, ela não tá possuída. Ela só deixou de agir por conta própria. Então é uma outra personalidade ali, não é a Nick. Quer dizer, é a Nick, mas não é a Nick. Mas ao mesmo tempo não é nada que tá ali. Não é nenhum espírito nem nada do tipo. Em uma das cenas mais tensas do filme, ela ainda fala: foi você que impediu isso. E agora, falando do Bear, gente, que personagem mais filho da puta! Tem uma hora que a Nick consegue sair do transe porque ela tá dormindo e daí a Nick de verdade toma conta e ela pede pra ele matar ela. Porque ela não tá aguentando mais viver ali daquele jeito. E ele fala: ai, é tão ruim assim me amar. Gente, pelo amor de Deus, ela tá em puro sofrimento e ela é a mulher que ele diz amar tanto. Mona! Ele me irritou demais no filme. Muito mesmo. Ele mereceu aquele final. E ele ainda não sofreu tanto assim. Mas, enfim, ele só queria o corpo da Nick. Ele só queria ter o poder sobre ela. Ele não queria a Nick de verdade. Ele queria aquela ideia que ele tinha sobre ela, que no final nem foi o que o One Wish Willow deu pra ele. O Curry ainda disse que ele não pensou no incel horror, mas o filme acabou virando isso. E o filme é aterrorizante porque não tem nada mais horrível do que um cara legal. Não Se Preocupe Querida é um filme com uma premissa muito parecida, mas enquanto One Wish Willow vai pra uma coisa mais mágica, Não Se Preocupe Querida vai pra uma ficção científica. Mas também tem mulher presa contra a vontade, mulher que não sabe o que tá acontecendo, um cara que chama a mulher de louca e ela ainda tá sendo a empregada dele. Pelo menos em Obsessão, ele ainda sofre um pouco, aquele merda. A Acompanhante Perfeita leva essa ideia ainda mais longe. A Iris descobre que ela é uma robô projetada pra ser a namorada perfeita de qualquer cara. Bonita, obediente, sem questionar nada, totalmente apaixonada, é simplesmente a mulher mais perfeita de todos. A mulher perfeita pra um incel. É impossível a gente assistir esse filme e não ligar ele com a ideia de que mulheres são objetos. E todos esses protagonistas desses filmes, os caras,
eles têm a mesma coisa em comum. Todos eles são caras legais. Eles são educados, gentis, calmos, apaixonados. E é isso que torna tudo muito mais assustador. Na Marie Claire, a psicóloga Bruna Dutra falou uma coisa muito interessante. Ela disse que esse tipo de personagem representa uma coisa muito contemporânea. Porque o perigo, ele não tem rosto. Ele pode ser qualquer pessoa. Pode ser um colega, um amigo, um namorado. Alguém completamente normal que tá do seu lado todos os dias. E talvez é exatamente por isso que esses filmes estão aparecendo agora. Nos últimos anos, o debate contra a violência à mulher tem aparecido muitas vezes. Ao mesmo tempo, os movimentos Red Pill e coisas parecidas têm aumentado demais. O cinema, ele sempre foi um reflexo dos medos da sociedade. Tanto é do medo da bomba atômica, nos 70 é do satanismo, nos 80 os serial killers. E hoje, talvez o medo seja exatamente esse. Só um cara legal. Um homem comum que acredita que carinho, amor e atenção são direitos dele. E ele vai fazer de tudo pra conseguir isso. Esses filmes pegam muito mais mulheres do que homens, porque homens não têm medo de estar em uma realidade paralela sendo controlada por um cara legal. Acho muito interessante ver como o terror age, porque ele pega um comportamento real e exagera. No caso de Obsessão, existe magia, em Não Se Preocupe Querida tem tecnologia, em A Companhia Perfeita tem robôs, mas nos filmes é sempre a mesma coisa. Como eu já disse, é só um cara legal que acha que o direito dele é controlar mulheres. E talvez seja por isso que esses filmes assustam tanto, porque eles nos lembram que o terror, ele não tá no sobrenatural. Ele pode estar do nosso lado. Ele pode ser só mais um homem. Ele é só mais um homem. Mas, enfim, agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham desse novo subgênero do terror? E qual filme desse subgênero é o seu preferido? Eu tenho até uma lista no Letterboxd só sobre isso. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, me segue lá nas redes sociais, @clarity.movie, tanto no Instagram quanto no TikTok, e eu acho que você não vai se arrepender. É isso, beijo!